Dois, um. Pode ir. Tá, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Fabrício, eu sou aluno do nono período do curso de bacharelado em agronomia e vou falar para vocês aqui sobre o tema de biodiesel. Essa apresentação ela é vinculada à disciplina de tecnologia de produtos agropecuários, ministrada pelo professor doutor Márcio Ramatiz Lima dos Santos. Bom, a minha apresentação, ela vai conter uma breve introdução sobre o tema, né? Vou contextualizar um pouco sobre biodiesel e biocombustíveis. Vou falar um pouco sobre o marco regulatório do biodiesel no Brasil, algumas definições e propriedades de óleos e gorduras, as principais matérias-primas utilizadas na produção, né, de biodiesel, as tecnologias utilizadas para a produção do biodiesel, né, e, ao final, as considerações finais e as referências. Bom, antes de entendermos sobre o biodiesel, né, propriamente dito, o biodiesel ele é um tipo de biocombustível. E o que é um biocombustível, né? De forma geral, biocombustíveis são combustíveis oriundos de biomassa. E o que seria, né, essa biomassa? Biomassa nada mais é do que matéria orgânica, que seja ela a parte da planta, parte vegetativa da planta, né, ou também suas sementes. E é um tipo de fonte de energia renovável, porque você faz o replantio ali da cultura, né, e pode estar produzindo novamente o biodiesel de forma totalmente renovável. E dentre as fontes de biomassa prontamente disponível, podemos citar os óleos e as gorduras, que elas são tanto de origem animal como vegetal. Que nessa imagem podemos ver, né, que na verdade você não utiliza a biomassa como combustível, né? Na verdade, o que você utiliza como combustível são os óleos e gorduras extraídos, que seja ela de origem animal ou vegetal. Bom, e com o aumento do aquecimento global, né, e a forte demanda por combustíveis fazendo aumentar o preço do petróleo, né, houve a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis, o que levou a uma ampla busca por alternativas de energias renováveis. Na imagem, né, o planeta, como se fosse o planeta mesmo derretendo, em função do aquecimento global. E dentre essas energias, né, surgiram os biocombustíveis, onde no Brasil é utilizado principalmente o etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, como podemos ver aqui nessa primeira imagem aqui, né, e também o biodiesel, que, como foi dito, ele é produzido a partir de gorduras e óleos, que sejam de origem animal ou vegetal. E o biodiesel ele é classificado como combustível alternativo e, como foi dito, né, de natureza renovável, como podemos ver aqui nessa imagem, é uma plantação de soja, né, que ela pode ser uma das plantações que vão dar origem aí à produção de biodiesel, principalmente as sementes, né, de onde vão ser extraídos os óleos. E o biocombustível, ele pode ser substituído total ou parcialmente ao petrodiesel, em motores de ignição por compressão interna. No caso, então, motores de compressão interna, então, no caso, são motores do ciclo diesel. Um pouco sobre a história desses motores, né? Esse motor do ciclo diesel ele foi apresentado pela primeira vez pelo seu construtor Rudolf Diesel, por volta de 1900. Aqui temos podemos observar a foto, né, do Rudolf Diesel, e aqui o motor que foi apresentado por ele no ano de 1900, onde esse motor ele funcionava principalmente à base de óleos de peixe e óleo de amendoim.
Só que nessa época não se imaginava que esse motor ele não foi apresentado com o objetivo de diminuir gases de efeito estufa, muito menos, né, pela diminuição do uso de combustíveis fósseis. Ele foi apresentado pelo Rudolf Diesel, na verdade, para servir como uma substituição às máquinas a vapor da época, pois era sabido que as máquinas a vapor da época, elas convertiam apenas 8% em média do seu poder calorífico do combustível. Aqui temos um conceito, de forma mais quimicamente falando, né, de biodiesel, onde o biodiesel é definido como um substituto natural e renovável do diesel de petróleo, que pode ser produzido pela alcólise de óleos vegetais, né, pela alcólise de óleos vegetais e gorduras animais ou pela esterificação de ácidos graxos. Então, vemos que o biodiesel, né, ele é um combustível realmente total, de forma total, de fontes renováveis. O marco regulatório no Brasil do biocombustível, ele ocorreu após a aprovação da Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005, onde fez a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. E foi instituído que a introdução ela fosse de 2% em volume de biodiesel misturado ao diesel advindo do petróleo. Desde março de 2020, a mistura do biodiesel ao diesel vendido no Brasil, ele passa de 11% para 12%, atendendo ao cronograma previsto pela resolução da Companhia Nacional de Política Energética número 16 de 2018, onde, a partir de 2020, ela visa que a mistura mínima suba 1 ponto percentual por ano. Essa imagem aqui eu trouxe para representar a evolução, né, do biodiesel no Brasil, onde começou lá em 2005, né, onde o B aqui é de biodiesel e a numeração é a porcentagem de biodiesel misturado, onde lá entre 2005 e 2007 era apenas autorizativo a mistura de biodiesel ao diesel do petróleo, e a partir de 2008 se tornou obrigatório a mistura de biodiesel ao diesel convencional, né? E com o passar do tempo foi aumentando. Como vemos aqui, eles queriam chegar aqui em 2019 com até mais ou menos aí 15% de mistura. Só que vimos aqui, estamos em 2020 e a mistura é de apenas 12%. O Brasil, ele é o segundo maior produtor mundial de biodiesel, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E entre as regiões produtoras aqui do Brasil, né, temos principalmente a nossa região aqui, Centro-Oeste, com 41% da produção, e a região Sul, também 41% da produção, seguida pelo Nordeste, seguida pelo Sudeste, na verdade, né, com 9%, Nordeste com 7%, e por último aqui, o Norte com apenas 2% da produção nacional. E como qualquer outra tecnologia, né, o biodiesel, ele tem vantagens e desvantagens, mas como desvantagens, tem apenas uma, que eu vou estar falando para vocês. Entre as vantagens, podemos citar que o biodiesel é um ótimo lubrificante, podendo aumentar a vida útil dos motores a diesel, né? É um biocombustível de fácil transporte e fácil armazenamento, colabora para diminuir a poluição, gera emprego e renda para o campo e pode substituir o diesel de petróleo sem a necessidade de ajuste no motor. E a principal desvantagem que podemos citar sobre o biodiesel, né, que isso já está sendo contornado, vou falar para vocês, é a geração de grandes volumes de resíduos, como a torta
ou farelos gerados pelo processo de prensagem dos grãos para a extração do óleo vegetal. E também a glicerina, que é um subproduto, né, da síntese do biodiesel. Porém, isso está sendo contornado nos dias atuais, onde a torta e o farelo, gerado pelas prensagens da matéria-prima, né, eles estão sendo utilizados atualmente para alimentação animal, passam por processos, né, de purificação e podem ser utilizados na alimentação animal, e também a glicerina, eles estão dando outra função para ela. No caso, ela está sendo utilizada depois aqui, esse subproduto está sendo utilizado para a produção de plástico, principalmente o polipropinol, o propiol. Falando agora sobre as definições e propriedades, né, dos óleos e gorduras, os mesmos eles são substâncias hidrofóbicas e pertencem à classe química dos lipídios, podendo ser de origem animal, vegetal ou microbiana. É importante falar sobre essas propriedades de óleos e gorduras, porque eles que vão dar origem ao biodiesel, né? E dependendo do tipo da estrutura da cadeia de determinada matéria-prima, isso vai influenciar no processo de produção de biodiesel e também vai influenciar no rendimento. E os lipídios, ele é a classe de maior abundância na natureza e é constituída por diversos compostos químicos, sendo os mais importantes os ácidos graxos livres e seus derivados, como os triglicerídeos, acilglicerídeos e os fosfatídeos, que vão dar origem aos ésteres, no caso, o biodiesel propriamente dito. Um exemplo de propriedade físico-química que é profundamente alterada com a estrutura da cadeia do ácido graxo, né, é o ponto de fusão, que diminui drasticamente com o aumento do número de ligações duplas. E isso faz com que sejam sólidos à temperatura ambiente, como aquele que compõe o sebo animal e o óleo de palma de dendê, onde necessita, após a geração do biodiesel, né, etapas de purificação, para que o mesmo não fique sólido à temperatura ambiente. No caso, diferente, né, de matérias-primas insaturadas ou poliinsaturadas, que são líquidos à temperatura ambiente, como é aquele que compõe os óleos de soja, o milho e o girassol. Entre as matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel, podemos citar os óleos vegetais, né, como, por exemplo, o pinhão manso, a mamona, o nabo forrageiro, a soja, o amendoim, o algodão, o próprio girassol, né, a macaúba, e também podem ser utilizados resíduos urbanos e resíduos industriais, como, por exemplo, os óleos de fritura, óleos já utilizados, né, e também a gordura animal. Essa tabela eu trouxe aqui para vermos um panorama mais geral, né, dos países produtores de biodiesel e quais matérias-primas que eles utilizam. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o líder na produção de biodiesel mundial, ele utiliza principalmente a soja, o óleo usado e o amendoim. Temos aqui o Canadá, a Alemanha, a Itália e a França, que usam bastante a couza, né, que é uma planta mais de clima frio. Aqui o Brasil, ele usa principalmente aqui a soja, o algodão, o girassol, o próprio dendê, aqui, né, a mamona e também a gordura animal. Temos a Colômbia aqui também, né, que usa bastante o dendê. Bom, agora falando sobre as tecnologias de produção de biodiesel. Existem várias tecnologias aí que a gente vai estar falando sobre elas no decorrer da apresentação. Mas, para a produção de biodiesel, é importante que se faça um bom planejamento. E isso envolve a tomada de decisão que abrange diferentes áreas do conhecimento.
principalmente a escolha do processo tecnológico adequado, os custos de produção e disponibilidade de insumos, dentre outros fatores que podem acarretar aí na produção de biodiesel. No entanto, dois fatores são essenciais para o sucesso nessa área, que são principalmente o catalisador, que a gente vai falar sobre ele mais à frente, que é muito importante, e a matéria-prima que você vai utilizar, que seja ela a soja, o milho, o algodão, o próprio dendê, certo? Que são decisões que necessitam de grande reflexão. Esses dois pontos aí são bastante importantes, tendo em vista que certamente impactarão em todo o processo aí de produção de biodiesel. A imagem aqui, ela representa de forma simples como funciona a produção de biodiesel. Primeiramente, a prensagem das sementes aqui, que seja ela de soja, milho, ou a própria gordura animal, a prensagem dessa matéria-prima, né, que para a extração dos óleos ou gorduras, né. Após isso, é separada a torta, né, a torta vai ter outra destinação, como, por exemplo, alimentação animal. Após isso, o óleo bruto, ele é misturado a um álcool. Aqui está o exemplo do etanol, né, mas pode ser outro tipo de álcool, como metanol e outros utilizados aí nesse processamento. E com a mistura desse álcool, há o processo de transesterificação, que não foi colocado, mas o álcool ele é colocado na presença de um catalisador. E esse catalisador ele serve para quê? Ele serve para acelerar o processo de reação, onde a reação ela vai resultar no biodiesel propriamente dito, só que junto com a glicerina, onde é feito posteriormente a separação e a purificação do biodiesel. Bom, o principal método de produção de biodiesel é a transesterificação. Mas o que seria essa transesterificação, né? A transesterificação, ela é uma reação em um mol de triglicerídeo que reage com 3 mols de álcool, usualmente, né, o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, onde esse catalisador ele pode ser homogêneo, heterogêneo ou enzimático. Esse homogêneo aqui, ele ainda é dividido em transesterificação homogênea básica e ácida, onde a gente vai falar sobre cada uma delas detalhadamente. E aqui essa imagem ela representa, né, o processo de transesterificação, onde o óleo aqui ele vai reagir com o álcool na presença de um catalisador que vai acelerar essa reação, gerando aqui o biodiesel e a glicerina. Bom, falando sobre a transesterificação homogênea por catálise básica. Essa tecnologia ela é utilizada principalmente para matérias-primas com baixa acidez, como é o caso do milho. Nesse processo aqui, vale citar o quê? Vale ressaltar que o óleo e o álcool, eles devem ser isentos de água, pois constatou-se que o não cumprimento de tais exigências acarretam em problemas operacionais ao processo, como a formação de sabões e emulsões. E se há formação de sabões e emulsões, o rendimento de biodiesel ele vai lá para baixo. Principais catalisadores utilizados, né, na catálise básica são o hidróxido de sódio, ou soda cáustica, como podemos ver aqui na imagem, e também o hidróxido de potássio. Mas podem ser utilizados outros também, né, outras bases, como o metóxido de sódio e o metóxido de potássio. A escolha dessas bases aí como catalisadoras, elas vão depender da disponibilidade dos mesmos na região que você estiver.
Essa imagem, ela retrata de forma mais detalhada o processo de transesterificação por catálise básica, onde há a preparação da matéria-prima, né? No caso, como foi dito lá atrás, não pode conter água tanto na matéria-prima como no álcool, para que haja um alto rendimento de biodiesel, certo? E após a preparação dessa mistura, há o processo de reação de transesterificação, onde o óleo extraído, né, vai ser misturado com o álcool, seja ele o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, onde pode ser o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio ou outros, né? Onde o catalisador, lembrando que ele vai acelerar esse processo de transesterificação. Após isso, há a separação dos subprodutos, a separação da fase pesada da fase leve. E a fase pesada vai conter aqui, principalmente o álcool e a glicerina. E a fase leve vai ter o álcool e os estéreis, onde esses estéreis aqui, eles vão ser purificados, né, gerando o biodiesel propriamente dito. Após isso, esses álcools aqui, parte dele é recuperado, a parte que não foi consumida na reação, ele vai ser recuperado, como aqui também o álcool que estava com a glicerina, parte dele vai ser recuperado, né? Vai haver a desidratação desse álcool, que novamente ele vai retornar para o sistema. A glicerina que é a destilação dela, né, para ser utilizada posteriormente. Estou falando sobre as vantagens e as desvantagens, né, da transesterificação homogênea por catálise básica. As principais vantagens é o alto rendimento, certo? A transesterificação homogênea tem um alto rendimento, tanto que ela é a mais utilizada, querendo ou não, transesterificação por catálise básica, ela é a mais utilizada. Ela é processada rapidamente, e também outra vantagem é que tem menores razões molares de álcool e óleo, sendo entre 3:1 e até 12:1, que vai depender da quantidade de matéria-prima que está sendo utilizada. As vantagens é que ela é muito sensível à presença de ácidos graxos livres, certo? A temperatura ela deve ser moderada, estando aí entre 30 a 40 graus Celsius, tem que ser monitorada essa temperatura aí. E esse tipo de tecnologia também, outra desvantagem, é que ela é muito sensível à presença de umidade, como foi dito, né? Que se não tiver, se não tiver monitorando essa umidade aí, pode haver a formação de sabões, como foi ressaltado. Agora, a transesterificação homogênea por catálise ácida. Essa tecnologia ela é muito utilizada com matérias-primas de alta acidez, como é o caso do sebo animal. E catalisadores ácidos, eles fornecem alto rendimento de estéreis acrílicos, mas a reação ela é muito lenta. Normalmente requer altas temperaturas, acima de 100 graus Celsius. E os tempos de conversão, eles variam de 3 a 50 horas. E vale ressaltar o seguinte, que quanto maior a temperatura, maior vai ser o tempo de conversão aqui, que varia aí de 3 a 50 horas. Catalisadores ácidos mais utilizados, mais comuns utilizados, né, são os ácidos de Brunschlauer, como o ácido sulfúrico e o ácido sulfônico. Mas existem outros que podem ser utilizados também, a depender aí da disponibilidade na sua região, como o ácido fosfórico, o ácido clorídrico e também os ácidos sulfônicos orgânicos. Vantagens e desvantagens da catálise ácida. As vantagens, principalmente, não é sensível ao teor de acidez, como vimos, né? A acidez da matéria-prima não influencia em nada no processo.
e ela é menos susceptível à saponização. Já as desvantagens, ela requer condições de trabalho mais drásticas, certo? Porque além disso, você trabalha com, com produtos ali perigosos, e também a relação aqui de óleo e ácidos, ela é bastante alta, cerca de 30:1. A temperatura ela deve ser elevada para um rendimento satisfatório de biodiesel, né? E a outra desvantagem é a cinética menos favorecida, né? Que a reação em menor tempo aí é cerca de 3 horas, só que necessita de uma temperatura bastante elevada. Para transesterificação por catálise enzimática. O interesse industrial por tecnologias enzimáticas, elas vêm aumentando com o tempo, né? Principalmente porque as enzimas são catalisadores biológicos de altíssima eficiência catalítica, com relação aos catalisadores químicos, né? E, em geral, muito maior que os catalisadores básicos e ácidos, como foi dito, pois tem alto grau de especificidade para os seus substratos e aceleram reações químicas específicas. Aqui nessa tabela, eu trouxe para mostrar um pouco a comparação entre a catálise enzimática e a catálise química, onde podemos observar que as vantagens da catálise enzimática, elas são bem maiores, né, como a facilidade de separação do catalisador, a fácil purificação dos estéreis, a inexistência de rejeito aquoso, alcalino ou ácido, tem um menor gasto energético, baixas temperaturas, no caso, né? Fácil recuperação do glicerol, né? Entre outros, bons rendimentos, alta seletividade. Então, são várias as vantagens com relação à catálise química. Porém, uma coisa que tem dificultado o uso dessa catálise enzimática é principalmente com relação ao alto custo das enzimas. Isso é o que tem travado mais essa tecnologia. Tem outra desvantagem que é o longo tempo de reação, mas principalmente é o alto custo das enzimas que tem travado aí essa tecnologia. Então, outra tecnologia utilizada, né, tecnologias de produção de biodiesel em meio heterogêneo, ou transesterificação por catálise heterogênea. Essa tecnologia ela tem notórias vantagens, principalmente pela facilidade das técnicas utilizadas, né, e por ser menos poluente. Segundo Ramos e seus colaboradores, 2011, várias classes de compostos químicos têm sido propostos como catalisadores, como é o caso das zeotitas, dos óxidos inorgânicos, dos sais inorgânicos, compostos de condensação, resinas de trocas de íons, né, que ácidos orgânicos, entre outros, né, que os óxidos estruturais oriundos de calcinação, que é um subproduto aí que é uma destinação ótima para ele, né? Entre outros. A ação catalítica desses materiais, ela se deve a sítios de ácidos de Bronsted ou sítios de ácidos ou básicos de Lewis. E como ocorre? Prótons oriundos desses sólidos, né, que apresentam a acidez de Bronsted, eles são capazes de protonar a carboxila dos ácidos graxos presentes nos óleos, né, levando à formação de carbocátios, onde tais sofrem um ataque nucleotídeo de alcoóis, utilizados como agente de esterificação e ou transesterificação, levando à formação de monoésteres graxos, no caso aqui, o biodiesel. Né? Aqui nessa imagem representa, né, a protonação do grupo carboxila por dos materiais graxos pelo ácido de Bronsted. Uma outra tecnologia que é muito utilizada, né, e
pode-se falar que a tecnologia atualmente mais moderna que existe, né, é a da hidroesterificação, pois esse processo, esse processo de hidroesterificação, ele transforma toda a matéria-prima utilizada em biodiesel. E outra coisa também muito importante é que a matéria-prima, a estrutura da matéria-prima, a acidez da matéria-prima, a umidade, isso não interfere, não vai interferir em nada no processo. Toda ela vai ser transformada ao final do processo em biodiesel. Quais as etapas desse processo? Bom, a primeira etapa, ela consiste em uma hidrólise seguida de uma etapa de esterificação. O produto final, ele possui uma acidez superior a 99%. Então, observamos que a umidade, a acidez, nesse caso aqui, ela não interfere em nada no processo. Sendo assim, a hidrólise aumenta propositalmente a acidez, ao invés de diminuir através do refino. Após essa hidrólise, né, a glicerina é removida e a glicerina, que é sempre, praticamente em todas as tecnologias, é um subproduto, ela é removida e os ácidos graxos gerados são, então, esterificados na presença de um álcool, que acaba por neutralizar a acidez proveniente da primeira etapa de hidroesterificação. Aqui, essa imagem representa, né, depois que o ácido gráfico foi hidrolisado, certo? Na presença do álcool, ele reage, né, formando aí o éster, que é o biodiesel propriamente dito, e a água, onde essa água ela pode retornar ao processo. Essa imagem aqui, ela representa melhor como funciona esse processo de hidroesterificação. Bom, a água e os óleos e gorduras, seja óleos ou gorduras, né, eles são pré-aquecidos para hidrólise, são misturados e acontece a hidrólise dessa matéria-prima. Posteriormente, eles entram em um separador, onde a fase aquosa, que é o glicerol, ela vai ser separada dos ácidos graxos. Posteriormente, os ácidos graxos, ele vai ser misturado com o álcool em pré-aquecimento para o processo de esterificação. E após esse processo de esterificação, resulta, no caso aqui, no biodiesel, né, passa por um refrigerador, né, e um regulador de pressão, dando origem aqui ao biodiesel. Bom, uma unidade de hidroesterificação, ela demanda um alto custo inicial de investimento, cujos valores eles dependem da tecnologia a ser implementada e da capacidade instalada. Pois quanto maior a capacidade, né, maior vai ser o rendimento aí de biodiesel, então maior vai ser o lucro. Entretanto, apresenta vantagens em custos operacionais, principalmente pela menor quantidade de insumos demandados, né? E também a matéria-prima ela não necessita de pré-tratamento, diferente em outras tecnologias, e não requer etapas de neutralização do biodiesel e da glicerina. Uma outra tecnologia, que é uma das tecnologias que eu achei bastante interessante, é o craqueamento ou pirólise. Bom, essa tecnologia ela foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com a ANB e também em parceria com a empresa Global Energia e Comunicação, com o apoio do FINEP, que é o Fundo de Investimento de Estudos e Projetos. E essa tecnologia foi desenvolvida com o objetivo de desenvolver uma rota alternativa para a produção de biodiesel, através do craqueamento do óleo vegetal ou gordura animal. Onde esta tecnologia ela surge como uma alternativa, né, para a rota tradicional, para a rota de transesterificação tradicional mais utilizada.
O processo de craqueamento, ele consiste na quebra das moléculas do óleo vegetal ou gordura, levando à formação de uma mistura de compostos químicos com propriedades semelhantes às do diesel. E, posteriormente, já pode ser utilizada em motores convencionais. Esta reação ela é realizada em altas temperaturas, normalmente acima de 350 graus Celsius, na presença ou não de um catalisador. Portanto, então, o craqueamento ele pode ser térmico ou catalítico. As principais vantagens do craqueamento ou pirólise, né, é principalmente a não produção de glicerol como subproduto, praticamente a única tecnologia que não tem o glicerol como subproduto, não utiliza álcool no processo, tem menor custo de investimento fixo inicial e tem relativa facilidade de operação, o que torna o craqueamento uma alternativa para a produção de biodiesel em pequena e média escala. Então, esse tipo de tecnologia, ela pode muito bem ser utilizada em pequenas e médias propriedades, que foi, na verdade, o objetivo da Embrapa em parceria com a Universidade de Brasília. Foi criar uma tecnologia que fosse simples, né, que possa ser utilizada em pequenas, médias e até grandes propriedades para diminuir o custo com o diesel. Considerações finais. Bom, a gente, nesse contexto, né, a gente observa que o biodiesel ele é uma alternativa de grande importância, né, no cenário energético mundial, por ser um biocombustível socialmente e ambientalmente correto, por gerar emprego e renda para muitas pessoas, principalmente ligadas ao campo, né? E por ser um tipo de combustível que não gera gases de efeito estufa. E existem diferentes formas de produção do biodiesel, né? Que se adequam às limitações e realidades aí de cada região ou de cada pessoa que quer produzir biodiesel. Portanto, né, políticas públicas adequadas e incentivos de natureza econômica e financeira continuam a ser necessários para o bom desenvolvimento do setor de biocombustíveis. Então, esses incentivos, eles são de suma importância para que esse setor de biocombustíveis tão importantes continue crescendo aí nesse nosso cenário mundial. Essas foram as referências utilizadas para a conclusão do projeto, a conclusão do trabalho, na verdade, né? E muito obrigado a todos pela atenção. Terminei, viu, professor? Não sei se o senhor está aí. Beleza, Anderson, estou aqui. Já vou Beleza? fechar agora. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Professor.